Boa noite a todos. Boa noite. E boa noite a todas. Que a doce, serena paz de Jesus esteja presente nos nossos corações e nas nossas mentes. Pediram para falar em slow motion. Como a gente tem até meia-noite, sem problemas. Então, para que a gente possa, ter ao mesmo tempo a tradução, falar um pouquinho mais lento, nós vamos começar pelo final. Nós vamos mostrar hoje a história de um espírito, que podia ser qualquer um de nós, e pode ser qualquer uma das nossas histórias. Esse espírito, como a gente conheceu, a última reencarnação dele, Jesus Gonçalves. Só que ele não se considerou, em determinado momento da vida dele, à altura do mestre, pediu para colocar um assento, por isso que nós o conhecemos como Jesus Gonçalves. E é uma história muito interessante, porque nós conhecemos algumas das reencarnações dele. Dessa reencarnação até a última reencarnação dele, quando ele reconheceu Deus, levou 1500 anos. E a gente sabe, e a doutrina explica, que a natureza não dá saltos, ela é lenta. Então nós vamos aos poucos conquistando a nós mesmos para a nossa evolução. Começamos ali com Alarico Bárbaro, no século IV de Roma. Ele reencarna como chefe dos visigodos. Ele pertenceu aos exércitos de Roma e aprendeu com esses exércitos a arte da guerra. E esperava que Roma reconhecesse o seu valor e a sua bravura e queria ter o título de comandante. Não lhe foi dado. Então ele saiu e fundou com os outros bárbaros para que invadisse Roma, porque Roma não tinha reconhecido o seu valor. Nessa fase, a sua programação reencarnatória, ela está pela educação dos instintos. Então, ele ainda naquela época não tinha aguçada, sua inteligência estava adormecida, o seu amor nem se fala, estava muito distante, e tudo aquilo que ele precisava para poder, de certa forma, não fazer o que ele fez, estava obscurecido. Ele era puro instinto. E a partir desse momento, vem as suas atitudes diante do bem. Não fazia porque não sabia, ele vivia no mal. Como ignorantes, criados simples e ignorantes, todos nós fizemos muitas barbaridades ao longo das nossas reencarnações, simplesmente porque a gente não sabia. Hoje, dificilmente alguém pode dizer que fez alguma bobagem porque não sabia, porque hoje todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é mal, o que é bem. Então, se fazemos hoje, fazemos com consciência. Potencialidades. Não é porque ele era um espírito reencarnado como visigodo, como bárbaro, que ele não tinha essas qualidades, essas potencialidades. Era um espírito altamente disciplinado, de uma liderança ímpar e de uma tenacidade descomensurada. E essas três potencialidades ele veio carregando ao longo de todas as suas reencarnações. É um exemplo de perseverança, mesmo a perseverança no mal, mas ele era perseverante. E mola propulsora para Deus, um dos encontros mais maravilhosos que poderia ter acontecido. Eu deixei 2 livrinhos aqui, tá aqui embaixo, que é o encontro dele com Aurélio Agostinho, que é o Santo Agostinho da Igreja Católica, né? Aurélio Agostinho estava em Hipona, é o bispo de Hipona, estava em Roma nesse momento, quando Alarico resolve invadir Roma.
E ele vai ter com Alarico lá para pedir a Alarico para não invadir Roma. Então acontece o encontro de dois seres, um iluminado, com sabedoria, com potencialidades incríveis, e o outro que não tinha absolutamente nada, era antagônicos para oferecer para Agostinho. E se der tempo, eu não sei se vai dar, nós podemos ler um trecho desse encontro de Aurélio com o nosso querido Alarico. Depois dessa reencarnação como Alarico, ele reencarna de novo no mesmo lugar e recebe o mesmo nome, Alarico. Só que foi uma reencarnação onde ele morreu muito cedo, também em guerras, né? E não é uma reencarnação muito expressiva como foi a primeira, porque ele invadiu Roma e destruiu Roma, naquela época, no século IV, né, depois de Cristo. Richelieu, o estrategista, outra reencarnação de Jesus Gonçalves. A programação reencarnatória seria a educação das sensações. A atitude diante do bem, sabia, mas não queria fazer, articulava o mal. Como Alarico, ele matava fisicamente. Como Richelieu, ele matava com a mente. Ele já não agia com impulso, com movimento, mas mandava os outros matarem. Então já está uma evolução, né? Um passo para a sua evolução. Quais são as potencialidades? Vontade, determinação e fidelidade. Olha que interessante o que nós vamos carregando ao longo das nossas reencarnações. Disciplina, liderança, tenacidade, vontade, determinação, fidelidade. Ele tinha um amor impressionante pela França. Os inimigos dele eram os inimigos da França. Quem dissesse que a França era feia, ele mandava matar, né? Porque ele tinha um amor incrível pela França. A mola propulsora para Deus é úlceras na pele e a solidão. Ele tinha um corpo tomado por tumores. E ele fazia tudo isso da cama no palácio de Luís XIII. Né, e ficava lá e só comandando. Foi um dos maiores estrategistas que a Terra já conheceu, né? Tal a inteligência que esse homem tem desde o começo, mas que direcionou para um lado equivocado. Depois ele reencarna como Jesus Gonçalves e tem a Hanseníase, né? Lá em Borebi, São Paulo, que aí a gente vai ver depois, passo a passo, como foi que aconteceu tudo isso. A programação reencarnatória, educação da razão. Ele não fazia o mal porque sabia, ele buscava o bem. Olha a mudança que vai acontecendo. As potencialidades desse espírito reencarnado como Jesus Gonçalves era perseverança, dinamismo e sensibilidade. É incrível, né? As potencialidades que o espírito vai trazendo. Qual é a mola propulsora para Deus? A Hanseníase e a busca, porque até então ele era totalmente ateu, ele não acreditava em Deus. E Jesus Gonçalves, o homem integral, cuja programação reencarnatória seria educação dos sentimentos. Fazia o bem porque sabe e quer. Exemplo, solidariedade e trabalho. O trabalho no bem é a mola propulsora e a fé para Deus, né? E agora a gente vai apresentar, isso aí é um quadro para a gente poder entender um pouco a trajetória desse espírito, que pode ser de qualquer um de nós. Quando ele foi Richelieu, o Divaldo Franco foi secretário dele na França, né? E Divaldo esteve na nossa casa, fez uma palestra, eu estive lá na Mansão do Caminho com ele uma semana, e ele dando a palestra lá na nossa casa, ele disse que ali estavam reunidos muitos dos visigodos que trabalharam com Jesus Gonçalves lá, decepando cabecinhas, nós, né? Então, e nós ficamos assim, começamos a observar, e observamos que a grande maioria das pessoas que tem lá tem ainda a formação de bárbaros, de visigodos. Eu não, eu sou lindo, maravilhoso, os outros é que tem, né?
Mas todos os homens, então, que trabalham em sala de tratamento, todos eles são fortes, parecem guerreiros mesmo, né? Impressionante. E também verificamos que todos nós, a grande maioria dos trabalhadores, são 160 trabalhadores que nós temos na casa, a grande maioria tem problemas de pele. Erisipela, eu não posso tomar sol, que eu fico roxo e vermelho ao mesmo tempo, né? E coça ao mesmo tempo, né? Fica arde e coça ao mesmo tempo. E aí a gente foi começando a juntar as pecinhas. Nós não sabíamos quem era Jesus Gonçalves. Nós fomos fazer um trabalho em Sacramento com Eurípides Bassanufo, lá na escola na Kardec, e no sábado à noite nós fomos até a casa da prece de Chico Xavier. A nossa casa tinha 1 ano e meio de vida na Terra. E aí nós procuramos saber se teria algum mentor que trabalharia conosco lá. Porque para mim isso não seria necessário, porque a gente tinha certeza que os espíritos estariam trabalhando ali. E foi nos ditos, lá na casa do Chico, né, que Jesus Gonçalves estaria disposto a trabalhar conosco. E eu confesso que eu fiquei muito frustrado. Primeiro, que eu não sabia quem era. Segundo, que eu esperava um Leon Denis, né, um Bezerra de Menezes, até mesmo Maria, mãe de Jesus, quem sabe, né? Ou até mesmo o próprio Jesus, né? Mas não, Jesus Gonçalves. Quem? Jesus Gonçalves. Eu era muito amigo do Amazonas Hércules, que era o Ranceniano. Eu trabalhava já na colônia de Curupaiti de Ranceniano há alguns anos, dando passe nos Rancenianos. E quando eu entrava na colônia, que era uma cidade praticamente com vários, aquelas casas grandes, pavilhões, né, de rancenianos, tinha até a prisão para colocar os loucos rancenianos, né, que era uma coisa indescritível. E eu já trabalhava lá já há algum tempo, antes mesmo da casa ser aberta, com os rancenianos, e tinha assim uma afinidade muito grande com eles. Inclusive mais com o Amazonas Hércules, que era um ser reencarnado que não tinha perna, não tinha nariz, não tinha orelha, mas era de uma maravilhosa bondade, uma pessoa que a gente era igual, assim, parecido com o Chico, que você tem vontade de ficar perto dele, que era uma energia incrível. E Amazonas falava muitas poesias, e ele fundou um centro espírita dentro do leprosário, como fez o nosso amigo, que a gente vai ver. E aí, Amazonas, eu falei para o Amazonas Hércules, Amazonas, aconteceu isso. Disse assim, o que significa isso? Aí ele virou, puxou um livro, A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, né, do Eduardo Monteiro de Carvalho, Carvalho Monteiro, que até já desencarnou, o Eduardo. E eu comecei a ler e não conseguia avançar. Chorava copiosamente. À medida, se eu começar a chorar, não se preocupem, né? Que é assim mesmo. E eu fico muito emocionado quando eu falava dele. E eu comecei a dar o livro ou pedir para os trabalhadores comprarem. E todos ficaram impressionados com a vida desse espírito, que encaixou perfeitamente para nós. E depois que nós elegemos ele como sendo o mentor da nossa casa, porque o mentor a gente elege, nenhum mentor se apresenta, você é seu mentor, hein? Você é mentor da casa, hein? A gente é que elege. E depois que ele veio, nós hoje somos 4 imóveis, 160 trabalhadores, né? Com planos agora de construção de um prédio de 3 andares. Já estão os arquitetos trabalhando em cima disso. Então, acreditando no trabalho que a gente faz e graças a eles, porque o trabalho é deles. Nós somos apenas instrumentos desse trabalho. Então, agora vamos ver a vida de Jesus Gonçalves. Como é que eu faço aqui mesmo? Cadê? Eu não quero mexer para não tirar nada do lugar. Então, está mais que mudaram o Windows, né? Agora é outro. Então, mal a gente se aprende. Meu cabelo é branco, gente. Eu não tenho, né, familiaridade com isso. Nem quando era o outro, quando a gente aprende um pouco, muda.
trajetória de Jesus Gonçalves. Deixa eu ver se eu acerto. Com carinho, é que ele vai ter que ir fazendo isso. Da barbárie para a luz. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Isso é Allan Kardec. Essa aqui é a foto padrão do Jesus Gonçalves, né? Da última reencarnação dele. As pessoas comentam que para a época ele era um homem belíssimo. Belíssimo. Né? E eu acho que ainda é, né? Bom, como não é uma palestra de estudo, nem doutrinária, né, não cabe explicação, porque eu não vou poder mudar nada da vida dele, a gente vai lendo e vai conversando sobre isso. Lá em Céu e Inferno, né, tem essa citação de Kardec no capítulo 7. Tá bom? Mais calmo ainda? Vou dormir aqui. A educação é como uma sementeira de flores que se cultiva ao longo do caminho do ser, para que no futuro, ao assumir seu papel no espaço da vida, todas as estações da idade possam ser perfumadas. Tragam isso para vocês, tá? Não é para ele não, nem para mim, é para cada um de nós. Cada um traz para si. Tudo tem uma razão de ser na existência humana. Tudo. Não há um único sofrimento que não seja repetido em sofrimento que tereis que suportar. É incrível isso, né? Está lá no Céu e Inferno de Allan Kardec, né? Isso se encaixa muito bem na trajetória dele. Da barbárie para a luz. Está ali, ó, o Visigodo, Richelieu, e o que a gente pode dizer desses três, pelo menos? Reencarnação. A reencarnação, para ele e para nós, é uma oportunidade. Então, aproveite a sua reencarnação. Provas são as correções no rumo da nossa caminhada. Tudo aquilo que fizemos de errado e fazemos de errado, vamos ter que passar por provas. Expiação é a não aceitação das provas. Então, eu reencarnei cego, é uma prova. Não aceito a minha cegueira, vou ter que expiar, vai ser pior. Até que eu entenda e aceite. E não há nada que explique melhor tudo isso do que a doutrina dos espíritos. E a missão, que é instrumento para a evolução. Oportunidade. Jogar fora as impurezas imprestáveis e ficar com a veste nupcial e pura das virtudes humanas. Somente elas purificarão o campo da consciência e trarão a suprema felicidade. Nós já vamos entrar já na vida de Jesus Gonçalves. Todos são textos tirados da doutrina dos espíritos que justificam um pouco toda essa trajetória dele. Alarico o Bárbaro acreditava ter o mundo aos seus pés. Ele dizia que Deus era ele. Ele não admitia que tinha outro Deus. Deus era ele. Em encontro com Santo Agostinho, então bispo de Hipona, no ano 410 d.C., diz quando este vai pedir humildemente ao cruel general que não seja impiedoso na invasão a Roma, oferecendo em troca a sua própria vida em favor do povo romano. E ele diz: eu sou teu Deus, não me fale em nome de outro Deus. Era assim que ele se comportava. E Agostinho colocou a própria vida, né, para que ele pudesse tirar a vida de Agostinho, mas não invadir Roma. No entanto, o encontro com o sacerdote santificado, suas palavras inspiradas nos ideais cristãos, marcaram de alguma forma a alma do guerreiro, como semente de misericórdia que só viria a amadurecer séculos e vidas mais tarde. Quando o Alarico estava numa ilha, quando
Agostinho se encaminhou para lá num barco sozinho e saltou nessa ilha, os guerreiros queriam matar já Agostinho. Então ele levou muita cusparada do rosto, muito soco, muita pancada, até chegar a Alarico. Né? E quando chegou perto de Alarico, Alarico não queria nem ouvir. Mandou decepar sua cabeça e botar ela pendurada em Roma para que tomasse exemplo, para que todos pudessem saber que ele que era Deus. Mas o magnetismo de Agostinho, né, a bondade, Deus em Agostinho, mexeu com Alarico ali naquele momento. E o que acontece? Ele invade Roma, acaba com Roma. O que Agostinho pede para ele? Que pelo menos ele preserve as igrejas de Roma, já pensando de uma outra forma para salvar algumas vidas. Aí o que Agostinho faz quando volta para Roma? Fala para as crianças, mulheres, doentes, velhos, que vá para as igrejas, que entubam as igrejas. Né? E assim todo mundo fez. Alarico entrou em Roma e não chegou perto de nenhuma igreja, salvando muita gente. Né? Richelieu, o estrategista. A razão do Estado era a sua razão de ser. Não teve piedade daqueles que, em sua opinião, enfraqueciam o reino da França. O homem é imortal. Sua salvação está no outro mundo. Olha já como é que ele começa a pensar. O Estado não. Sua salvação é agora ou nunca. Para mim, existem dois deuses, Deus e a França. Já mudou, né? Antes era só ele, né? Agora já não é mais ele. Ele já vê que existe um Deus, seja lá qual for, e um outro Deus seria a França. E é interessante que ele, nessa frase ele fala, o homem é imortal. A sua salvação está no outro mundo, olha só, sem ter o conhecimento que a gente tem hoje, né? E ele já trazia isso com ele, obviamente, já uma ação de Aurélio Agostinho na sua mente, né? Aos 4 de dezembro de 1642, data de sua morte, Richelieu, suas últimas palavras foram: meus únicos inimigos foram os inimigos da França. E prossegue este espírito em sua marcha evolutiva rumo ao reino do Pai. A veneração excessiva à pátria obscureceu-lhe a visão e empanou sua carreira, que se delineava das mais promissoras. Certamente, este devotamento conceder-lhe-ia méritos perante a justiça divina, no entanto, não soube ele penetrar no real valor do amor ao Criador. Disse, Jesus que o maior no reino de Deus seria aquele que se convertesse no servidor de todos. Jesus nos disse isso, né? Seria maior no reino de Deus aquele que se convertesse, em benefício de todos. Este espírito, embora em ascensão, tomara por princípio servir a pátria e, em nome da pátria, praticara crimes hediondos. O que a espiritualidade se utiliza de cada um de nós? Eu posso ser uma pessoa muito má, mas eu me utilizo na minha maldade de uma perseverança, de uma persistência, de uma perspicácia muito grande. A espiritualidade não vai se utilizar da minha maldade, ela vai se utilizar desses meus valores. Porque a partir deles é que eu vou crescendo. Então eu vou utilizar nas minhas outras reencarnações, como a gente viu aqui no quadro, tudo aquilo que eu já tenho desde lá. Então Alarico decepava as cabeças até de criança. Né? Ele não queria saber, para ele aquilo era uma coisa comum. Mas ele tinha disciplina, ele tinha perseverança, ele tinha persistência. E é isso que a espiritualidade conta. Porque ela sabe, nós sabemos, que todos nós seremos perfeitos um dia. Queiramos ou não, mas seremos perfeitos um dia. E aí vem Jesus Gonçalves, o Ranceniano. Que bonitinho, né?
Acho que a gente pode encerrar, né? Tá bonito. A teu mando, milhões de açoites erguiam-se, abrindo feridas, mutilando membros, promovendo aleijões, desconjuntando corpos. Está se falando de alarico. Aniquilaste a alegria de viver de dezenas de cidades, levando a apreensão e o terror à simples aproximação de suas tropas. Para o resgate de tais violações, receberás as artes por ferramentas, que te permitirão recompensar o terror de outrora pela alegria do divertimento sadio que proporcionarás aos povos das cidades em que habitarás. Aurélio Agostinho falando para esse espírito. Porém, não as receberás de forma facilitada. Não, porque não haverá facilidades para ti. A espiritualidade estará assistindo teu reeducar e colocará em teu caminho as oportunidades, mas competirá a ti aproveitá-las ou não. Gente, isso é para todos nós. Para todos nós. Se ele teve condições de ser o bárbaro que ele foi, Aurélio Agostinho colocou na vida dele, de acordo com o que ele desenvolvia dentro dele, as artes, que vocês vão ver daqui a pouco, para que ele pudesse, de uma feita, apagar, deixar morrer toda aquela crueldade que ele tinha dentro dele e deixar a sensibilidade das cores, das peças teatrais, da música, de tudo aquilo que envolvia a arte, Jesus Gonçalves se envolveu. Né? Isso já era Aurélio Agostinho falando para ele. E assim também acontece com todos nós. Com todos nós. E no livro Flores de Outono, temos as poesias, que são maravilhosas. Um grupo de Lorena, São Paulo, música tem poesias. Quando ele era Jesus Gonçalves, o homem, que são as poesias quando ele era por ele mesmo, que ele era ateu. Depois, na parte 2, tem as poesias Novos Rumos, que é quando ele se tornou espírita, e a terceira parte são as poesias psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Né? Então, é cada poesia maravilhosa. E uma delas é essa aí que foi musicada, e que ele diz assim: devera para o amor haver na gente um outro coração intercalado, que para o amor pulsasse unicamente, sem ódio, sem rancor e sem pecado. Que fosse um coração imunizado contra qualquer sentido diferente, feito do amor por ele escravizado, pulsando sem cessar, constantemente. Que o amor impuro que o purificasse, banindo a ingratidão, a falsidade e sem amar, a mais ninguém deixasse. Que a vida desse o dom da meiga flor, tornando-a sem luxúria, sem maldade, amor, somente amor, somente amor. Então a Cristina canta isso, e quando ela abre a boca para cantar isso, não tem quem não chore, né? Que ela canta, devera para o amor, e não vou cantar não, que eu vou atrapalhar tudo. Aí vocês vão sair correndo, não chorar. Quem é Jesus Gonçalves? Jesus Gonçalves nasceu no dia 12 de julho do ano de 1902, no vilarejo de Borebi, interior de São Paulo. Olha como é que era a casa que ele morava. Tudo isso nós fizemos levantamento, pegamos fotos. Tem ainda uma filha dele, a Jandira, viva, que mora em Bauru. Eu fui até a casa dela e está tudo filmado, está tudo documentado. E foi um encontro assim, de muita emoção. Foi difícil para a gente conversar e falar com ela. Porque eu sempre recebia mensagens dos espíritos e essas mensagens vinham acompanhadas com nomes. Mas eu não tinha coragem de falar o nome porque com a minha insignificância, com a minha ignorância, eu ficava receoso de falar o nome do espírito. E conversando com o Divaldo Franco, eu coloquei isso para ele.
né, Divaldo, tem algumas comunicações, né, que vêm através de mim na psicofonia e na psicografia, né, e eu fico receoso de dizer o nome, que eu não quero fazer um trabalho da doutrina espírita equivocado, porque assim como a gente sabe que pode ser um bom espírito, pode ser um outro espírito dando o nome daquele que a gente acha. Então eu fiquei quieto, não falava quem era. E ele, antes que eu dissesse quem era, ele falou quem eram os espíritos. E, inclusive, disse assim, né? Deixa eu me refazer aqui, porque senão não é complicado. Inclusive, disse assim, isso eu estava sentado com ele na tribuna, na Mansão do Caminho, antes de começar a palestra, né? Ele me convidou para ficar lá em cima com ele. Eu aproveitei para fazer umas perguntas, né? Oportunidade não se perde. E aí disse assim, não, são esse, e inclusive Jesus Gonçalves, que está aí do seu lado, né, e disse que os trabalhos estão caminhando muito bem para você continuar da maneira como você está falando. Aí eu respirei aliviado, mas embaixo de muitas lágrimas, né? Então foi a constatação de que a gente estava no caminho certo, e pela nossa disciplina, pela organização da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso profissionalismo mediúnico, né, eles vão atuando de uma maneira exagerada às vezes até. Então eu me sinto muito amparado por esses espíritos. Eu não venho aqui há 2 décadas e tanto, que seriam 24 anos, né? Eu venho aqui há 13 anos e essa é a 24ª vez. Em palestras no Brasil inteiro. E uma casa que já estava projetada na espiritualidade por ele. Né? E a gente só depois de muito tempo, tomando vergonha na cara, né? Porque lá não seria um centro espírita, seria uma clínica de psicologia. Eu sou psicólogo, a mãe dos meus filhos é psicóloga, e a gente iria fazer uma clínica de psicologia. Caí na besteira de começar a estudar livro dos espíritos, pronto, virou centro espírita no outro dia. Né? Então essa é a casinha que ele morava lá em Bodibir. O homem tem que reparar no plano físico o mal que fez no mesmo plano. Torna a descer no cadinho da vida, no próprio meio onde se tornou culpado, para junto daqueles que enganou, despojou, expoliou, sofrer as consequências do modo porque anteriormente procedeu. E meus amigos, meus irmãos queridos, tragam isso para vocês, porque é para todos nós. Tá? Aqui a gente está falando de Jesus Gonçalves, mas isso é para todos nós. Né? No dizer de Leon Denis, no problema do ser do destino da dor, quem ainda não estudou e não conhece Leon Denis, faça, porque é filosofia pura. O homem tem que reparar no plano físico o mal que fez no mesmo plano. Já falei isso, né? O próximo está ali. Trabalhando como tesoureiro da prefeitura já com seus 20 anos, Jesus casa com Dona Deodomira de Oliveira, viúva com 2 filhas, que mais tarde lhe dá mais 4 filhos. Então, Dona Deodomira lá da Pontinha, e aqui os 3 dos filhos de Jesus com Dona Deodomira, esposa, com os filhos de Jesus. Né? Tudo isso a gente veio a conhecer depois, né? Graças ao Chico Xavier. Né? Após 8 anos, em 1930, ela desencarnou, a Dona Deodomira, devido a uma tuberculose, deixando ele sozinho cuidando de 6 filhos. Os momentos difíceis que se sucederam à morte de sua companheira não o impediram de continuar levando alegria ao povo da cidade. Nessa época, além de trabalhar na prefeitura, Jesus participa da Jazz Band de Bauru, tocando clarinete. Lembra o que Agostinho falou? Que ele ia se dedicar à arte? Ele começa com a clarinete tocando numa banda. Ainda nas artes, ele também atuava e dirigia peças de teatro, de autoria própria, nos teatros de Bauru e das cidades vizinhas. Colabora com os jornais Correio da Noroeste e Correio de Bauru, com prosas e poesias.
Olha, o que Agostinho falara para ele já acontecendo nessa reencarnação. Isso levou 1500 anos para acontecer. Algum tempo após o desencarne de Teodomira, surge uma companheira, Anita Vilela, sua vizinha, que lhe ajudava a cuidar do lar. Eles se envolveram e casaram-se, uma união sincera que duraria 12 anos. Vem então a grande provação da sua vida. Aos 27 anos, é acometido pela hanseníase, popularmente lepra. Não compreenderia naquele momento, mas era cobrado dele um tributo por reencarnações passadas. Cabe algumas considerações. Primeiro, quando Dona Teodomira desencarnou e Jesus naquela época, né, Jesus tinha que trabalhar, ele começou a contratar pessoas para tomar conta dos filhos. E todas as pessoas que iam lá, os filhos despachavam. Não, meu pai disse que não quer mais. Né? E ele mandando gente lá. A Anita, que era vizinha dele, e vendo da dificuldade dele e as crianças ali sozinhas, se ofereceu para tomar conta das crianças. E foi tomar conta das crianças e acabou casando com ele. Nesse tempo que ela estava casada com ele, ele contraiu a hanseníase, ou seja, a hanseníase veio à tona, porque ele já nasceu com essa possibilidade. A hanseníase veio à tona. Pensa que ela largou ele por causa disso, ela não tinha doença e se internou com ele no leprosário. Ela conseguiu isso. Tal era o amor que ela tinha por Jesus Gonçalves. Né? E depois de algum tempo ela também desencarna, ele casou 3 vezes. Ainda vai casar com uma ranceniana dentro do leprosário. O homem acho que era... Ótimo, né? Maravilha. Não compreenderia naquele momento, mas era cobrado dele um tributo por reencarnações passadas. Né? E aí mais uma poesia dele, Flores de Outono, que dá nome ao livro. Na miragem, eu trouxe alguns exemplares ali para o que o Adriano pediu para ser vendido. Né? Na miragem do tempo decorrido, que foi que eu fiz na luta desvelada? Na trama do caminho andei perdido, mourejei loucamente e não fiz nada. Agora, esta visão desconsolada, do espinhoso caminho percorrido, como se eu fosse a causa desastrada dos desastres sociais que hei sofrido. Bonito, né? As poesias dele tocam a gente assim, bem profundamente. Quanto labor e prantos em tantos anos, e quantas esperanças e ilusões para colher no fim seus desenganos. Porém, das amarguras no abandono, eu fiz um ramalhete de emoções com pobres flores do meu triste outono. É a continuação da poesia, né? Porém, das amarguras no abandono, eu fiz um ramalhete de emoções com pobres flores do meu triste outono. Lindo. Como bom cidadão, respeitador das normas e leis, Jesus se afasta da sociedade como era determinado pelas normas médicas em vigor na sua época. Vocês imaginem a hanseníase naquela época. Era escorraçado, né? Quem tinha, por exemplo, pegaram ele no trabalho dele e ele não podia mais ter contato com ninguém. Ele era levado imediatamente para o local. Ele conseguiu, com o pessoal do trabalho dele, um sítio onde ele vivia isolado e ele mesmo plantava o que ele mesmo comia com a sua família. Mas isso não demorou muito tempo, não. Logo, uma ambulância foi lá e resgatou ele e levou ele para o leprosário. E no leprosário ninguém podia entrar. Eu estive no leprosário de Aimorés. Tem uma foto aqui do leprosário. E visitei e conversei com algumas pessoas que eram da época dele. Conversei com uma pessoa até que tocava na mesma bandinha que ele tocava, uma pessoa já velhinha, né? E filhos de pessoas que conheciam ele. Então contavam que quando as famílias iam lá no leprosário para visitar, você ficava aqui, tinha um muro e eles ficavam lá naquela parede. Você não podia ter menor contato com eles, era só para ver da tchauzinho embora.
né? E quem abriu os leprosários para a sociedade foi Jesus Gonçalves. Como é que ele fez isso? Com teatro, com música, com futebol, com tudo isso. Ele conseguiu chamar a atenção da sociedade e a sociedade começou a participar dos leprosários. Aposentado prematuramente para viver em uma moradia cedida temporariamente pela Câmara Municipal. Um pouco mais tarde, um amigo que compreendera o sofrimento de Jesus cede-lhe um espaço na sua fazenda e lá ele se dedica ao trabalho do lavradio. Em 16 de agosto de 33, ele é recolhido pelo serviço sanitário e é internado no Asilo Colônia Aimorés, recém-inaugurado em Bauru. Para surpresa dos funcionários da saúde pública, não ofereceu nenhuma resistência. É nessa época que ele se questiona sobre Deus. Onde estava Deus de que tanto se falava? E entra num momento de revolta íntima. Né? Por que Deus deixou acontecer isso? Né? Aí está uma foto de Aimorés, do leprosário de Aimorés, lá em Bauru, uma foto de 1935. E está assim ainda, tem lá, mas está desativado, não tem mais nada nem ninguém lá, mas os prédios continuam lá. Na colônia Aimorés, está aí outra vista das residências, em Bauru, onde fica de 1933 a 1937, ele fica 4 anos lá. Jesus mostrava-se mais resignado com a convivência com os semelhantes e irmãos na dor, e é chamado de mestre por sua imensa disposição e capacidade de trabalho. Era uma pessoa super querida lá dentro, porque ele movimentava tudo, ele não deixava as pessoas se entregarem à sua doença, né? E isso vem muito a ver com a questão do sentido da vida, né? Porque quando você tem um sentido para a vida, você vive mais e vive melhor, né? Viktor Frankl, que era um psicólogo, um psiquiatra que viveu na colônia, lá nos campos de extermínio, na época da guerra, teve toda a sua família dizimada. E ele começou a observar que aqueles que estavam ali, mas mantinham o desejo, a esperança de reencontrar a sua família, esses viviam. Aqueles que se entregaram, que não queriam, que tinha certeza de que a família foi dizimada, nunca mais vou ver meus filhos, etc., aqueles morriam mais rápido. Porque a gente precisa ter um sentido para a nossa vida. E Jesus Gonçalves encontrou esse sentido da vida dele, mesmo com a hanseníase, afastado dos seus 4 filhos e dos seus 2 filhos, com 2 esposas desencarnadas. Ele conseguiu isso movimentando tudo aquilo que ele podia movimentar dentro de um leprosário. Então ele é uma pessoa muito considerada dentro desse meio, né? Graças a estas virtudes, Jesus Gonçalves torna-se muito prestigiado. E assim sua companheira Anita Vilela, apesar de ser sadia, consegue, depois de certa relutância de Jesus, internar-se em Aimorés para viver com ele e seu filho. Jaime, seu filho, tinha indícios da hanseníase, mas ele não desenvolveu e foi internado a si mesmo. Então era o pai, o filho e a esposa internados no mesmo sanatório. Aqui uma foto da Jazz Band de Aimorés, Jesus Gonçalves na clarineta. Está vendo ali tocando clarineta? Isso tudo a ação dele, né? E aqui nessa outra, o time de futebol, olha que maravilha, igualzinho hoje, né? Jesus é esse aqui. Interessante, né? Equipe de futebol de Aimorés, dentro do leprosário. Em setembro de 1937, obtém a transferência para Padre Bento, e assim segue para esta cidade junto a seu filho Jaime, que era em Bauru, e sua inseparável e dedicada companheira Anita Vilela. Mas não conseguiu chegar até lá.
Durante a viagem, as dores no fígado o obrigaram a parar em Itu para receber assistência médica, ficando no hospital de Pirapitingui, convencido pelo diretor do hospital com promessas de melhores cuidados médicos. Em Pirapitingui, Jesus logo se revela o mesmo indivíduo de destaque, um líder natural entre os internos. Fundou a Jazz Band, Rádio Clube de Piratini, existente até hoje, e um jornal interno, Nosso Jornal. Com o avanço da doença, a dor, a angústia e a solidão levam Jesus Gonçalves a buscar Deus. Mas ele o nega ainda, procurando somente nas vestimentas do trabalho, da atividade artística e da criação. Aqui cabe também um comentário. Ele estava em Aimorés. Em Aimorés ele começou a piorar muito a condição dele de ranceniano. O fígado já estava sendo tomado e ele sentia muitas dores. E lá em Aimorés não tinha condições para tratar dele. Então ele pede transferência para o São Bento, que fica, um outro leprosário, que fica em Bauru. E ele manda várias cartas para o diretor do São Bento, várias cartas, e nunca tinha uma resposta. E aí o que ele faz? Ele pede para o filho Jaime, que com um amigo pulam um muro de Aimorés, vão até São Bento para saber o que estava havendo. E lá descobre que nenhuma carta tinha chegado. O diretor de Aimorés, para não perder o seu líder, porque ele conseguia muita coisa, jogava as cartas fora, para ele ficar lá. Olha que coisa incrível, né? E aí ele vai lá e fala, aí o diretor diz que ele pode ir para São Bento, etc, coisa e tal. Quando chega no meio, em Itu, que tinha outro leprosário, o Pirapitingui, ele começa a sentir dores terríveis. E aí eles vão até lá para ter o atendimento. E lá, em Pirapitingui, tinham os mesmos aparelhos que São Bento tinha. Então ele acabou ficando em Pirapitingui, nunca chegou ao São Bento. Outra poesia. Gosto da noite. Gosto da noite para ver o mundo à luz da lua envolto na penumbra, dormindo no silêncio, silêncio que me prende e deslumbra. Gosto da noite, amiga de quem pensa, e de quem sofre e a vida não tolera, também de quem padece de descrença, que numa noite longa, eterna espera. Porque se o mal, o bem tudo adormece, e cada ser o outro ser esquece, dentro da noite tudo é mais sincero. Gosto da noite, o mundo é menos duro. Não penso tanto no que em vão procuro, e que de dia simplesmente espero. Anitta desencarna vitimada por um tumor no útero, lá dentro do leprosário de Pirapitingui agora. E olha como é que as coisas acontecem. Em seu velório ocorrem vários casos de clarividência por parte de alguns amigos seus. E finalmente Anitta passa para Jesus uma mensagem através de um médium. Mensagem esta que durante 40 anos não fez eco em seu coração. Em linguagem muito conhecida dos dois, lhe fala: velho, não duvides mais, Deus existe. Impressionado ainda pelo teor íntimo das confidências trocadas, o materialista Jesus Gonçalves, no entanto, de espírito ponderado e analista, não se deixou levar pelo primeiro impacto da emoção, mas, consultando a razão, foi buscar nos livros espíritas explicações para o sucedido. Dizem que essa médium era a nora dele, casada com o Jaime, né, que era o filho dele. E que ela não sabia, naquela época ninguém tinha conhecimento da mediunidade, de nada, e ela vê ao lado do corpo de Anitta, o espírito de Anitta, em pé ali, né? E ela fica apavorada, começa a debater, começa a falar, começa a ficar nervosa, e Jesus fica, né, para morrer com aquele espetáculo.
E começa a chamar os enfermeiros do leprosário para segurá-la, né, para ela não ficar fazendo aqueles movimentos, porque provavelmente os espíritos estavam ali, ela estava recebendo o santo naquele momento, né? E ela estava ali e falava, né, o que a Anita falava, repetia, porque Jesus não escutava o que o espírito falava, mas ela escutava e falava. E ela dizia: velho, não duvides mais, Deus existe. E ninguém sabia que ela tratava ele com essa palavra velho, dessa forma. Só eles dois que sabiam disso. E ele fica atônito quando os enfermeiros não conseguem segurá-la. Aí vem um enfermeiro e simplesmente impõe a mão. Quando impõe a mão, ela desarma. Ela para imediatamente, por conta do magnetismo. Não foi a fala da médium, dela, né, da pessoa que repetiu essa frase, mas sim essa ação do magnetismo que deixou Jesus Gonçalves impressionado, né? Como é que podia isso, se 4, 5 homens não seguram uma pessoa e uma que nem encosta consegue fazer com que aquilo se modifique? Sua conversão definitiva ocorreu certo dia em que suas dores no fígado se apresentavam bem mais fortes do que de costume, lá em Pirapitingui. Os remédios não surtiam efeito, e resolveu então chamar por aquele Deus no qual ainda não acreditava. Retirou um copo de água da talha, colocou na mesa da cozinha e desafiou: se Deus existe mesmo, dou 5 minutos, muito ousado, né, para que coloque nesta água um remédio que me alivie a dor. Né? E aconteceu, né? Quando bebeu a água, sentiu que estava totalmente amarga. Chamou um companheiro que confirmou a alteração da mesma. Após 2 minutos, nada mais sentiu dores e ficou ao mesmo tempo agradecido e espantado. Extremamente materialista ainda, mas bastante impressionado, reexamina então suas bases materialistas e nos dias seguintes, já com suficientes provas e chamamentos, pôs-se a buscar nos estudos de obras espíritas as respostas que sempre procurou. O Céu e o Inferno foi o primeiro livro que lhe cai à mão. Foi o marco inicial da grande transformação que ocorreria em seu ser. Dedicou-se então, com o mesmo empenho que lhe era característico da alma, à construção e edificação de um centro espírita em Pirapitingui. Buscou ajuda junto às comunidades espíritas para a construção do centro e estabeleceu um elo de ligação sem precedentes entre os leprosários e a sociedade. Nesta época, rejeitou o apelido mestre, pelo qual era chamado desde Amorés, devido à sua reconhecida superioridade intelectual e temperamento de líder. Fundou em 45 a Sociedade Espírita Santo Agostinho. Como? De que maneira? Por quê? Né? Após muito estudo e superação de grandes dificuldades. Aí uma foto, Jesus e seu filho Jaime na inauguração do centro, Santo Agostinho. Né? Foi no dia 16/12/1945. Para não se afastar do trabalho, construiu uma casinha nos fundos do centro, pois a doença, já em estado bastante evolutivo, tirara as forças, dificultando assim seus movimentos, mas não impedido de trabalhar. Né? E outra foto aqui, ele já bem debilitado aqui no meio, né? Sem o nariz, sem os movimentos quase. Nesse período, Jesus Gonçalves une-se à nova companheira, terceira esposa, Isabel Laureano, a quem procurou meses antes a doença havia imposto a cegueira. Ela era cega e tinha como apelido Ninita, que era chamada carinhosamente por todos. Era médium vidente, era cega e médium vidente. Né? E já havia adquirido essa fé de libertação quando conheceu Jesus Gonçalves. Ela já tinha Deus com ela já há muito tempo, mas foi a comunhão de ideias que os uniu até o seu desencarne. Amiga em todas as horas, era para Jesus o apoio que necessitava para empreender sua missão junto aos irmãos rancenianos. Apesar de cega, foi ela quem criou e dirigiu a cozinha que servia sopa diária aos mais necessitados do hospital.
E, segundo conta a história, esses dois espíritos já se conheciam de vidas passadas, a Ninita e Jesus Gonçalves. Ali tem Jesus Gonçalves sentado junto à Ninita logo atrás, que é aquela da ponta de lá, da de óculos. Né? E um visitante, a Zaira Junqueira Pitt e Julinha Tecla Koblitsen, essas duas tiveram uma atuação muito forte nos leprosários. Muito forte. Ele faz até uma poesia dedicada a ela. 20 dias antes de desencarnar, um fato marcou profundamente Pirapitingui e o coração dos espíritas. Com a doença já tendo-lhe consumido todo o corpo e também as cordas vocais, foi à sessão espírita e, para a surpresa das 300 pessoas presentes, 300 pessoas, os mentores da casa devolveram-lhe a voz. E aí fez uma preleção de quase 2 horas de elevados ensinamentos evangélicos. Ao término da preleção, Jesus simplesmente perdeu novamente a voz. Na semana seguinte, o fenômeno se repetiria pela última vez. Ele não tinha cordas vocais. A Hansenísia já tinha comido, ele não falava. Ele ia ao centro a si mesmo. Aí foi dado para ele fazer a palestra, a voz voltou. Né? Aí isso correu pela cidade, na outra sessão tinha o dobro de pessoas lá dentro de um centro, de um leprosário, onde era proibido, né, há bem pouco tempo atrás, as pessoas estarem lá. E ele conseguiu tudo isso. Jesus Gonçalves, o homem integral. Ele sofreu muito nos últimos dias e seu corpo estava completamente deformado pela doença. Seu rosto transfigurado e seus órgãos começaram a parar. Apesar das tentativas médicas, lentamente desligava-se do corpo físico. E sua alma, então, libertava-se de sua existência árdua e espinhosa, mas, sobretudo, purificadora. Pelo sofrimento, pôde encontrar o caminho que nos leva a Cristo. E, pelo trabalho, pôde plantar novas sementes na sua história. Em 16 de fevereiro de 1947, desencarna Jesus Gonçalves, o apóstolo de Pirapitingui, o poeta das chagas redentoras. Jesus Gonçalves, depois de desencarnado, pediu que lhe chamassem Jesus, pois achava-se indigno de usar o mesmo nome de Jesus. E Jesus encontra Jesus. Foi necessário que viesse com a lepra no corpo para curar a lepra da alma. A lei de amor expressa-se no arrependimento. E o arrependimento expressa-se na reparação. E essa poesia, para mim, é a mais bonita de todos, que ele fala gratidão a Jesus. Ele vinha ao meu lado em noite escura, quando minha alma orava a angústia presa. Através do evangelho da beleza, libertar-me das trevas da amargura. Sublime da humildade de realeza, revelava-me a luz formosa e pura, que colhemos na carne que depura, torturada de dor e de tristeza. Agora, meu Jesus, que a prova é finda, deixa, Senhor, que eu te agradeça ainda o sofrimento, a chaga e a solidão. Recebe, no esplendor do eterno dia, o pranto que derramo de alegria nas preces pobres do meu coração. Nas preces pobres do meu coração. Com muita paz.